fé. Voltamos aqui para nós darmos continuidade a esse nosso estudo sobre a liturgia das horas. Eu aviso logo que é um estudo prático, né? Não é um estudo da teologia da liturgia das horas, nem das características próprias dessa oração, mas é um estudo basicamente prático para que você aprenda a rezar essa liturgia das horas utilizando os 4 volumes da liturgia da igreja. Você pode procurar outras formas de rezar, seja o volume único, seja as publicações da Paulus, que trazem já a liturgia mastigada para você todo mês. Mas se você aprende a rezar da forma como está aqui nos 4 volumes, fica muito mais fácil. É importante que nós conheçamos a estrutura de cada oração. Você já sabe que o primeiro volume contempla o tempo do Advento e o tempo do Natal. O segundo volume, o tempo da Quaresma, Tríduo Pascal e Tempo Pascal. E os 2 últimos volumes, terceiro e quarto. O terceiro os 2 últimos é o tempo comum, né? O tempo ordinário, aquele tempo que os padres usam verde na igreja. Então, esse tempo, como é muito longo, ele é dividido em 2 volumes. O terceiro volume, da primeira semana do tempo comum até a 17ª semana, e o quarto e último volume, da 18ª semana até a 34ª semana do tempo comum. Na liturgia das horas, como eu disse para vocês, tem várias orações e vários momentos para você ir santificando o dia. E cada oração tem a sua estrutura. Então, é essa estrutura que nós vamos aprender agora de cada oração. Primeiro, nós precisamos conhecer o livro. Os 4 livros são iguais. Eu vou apresentar para vocês a estrutura do primeiro livro e vocês vão ver que nos outros livros é exatamente a mesma coisa. A gente precisa conhecer bem o livro para que você possa, então, desenvolver bem a sua oração. Primeira coisa que nós devemos olhar é o ordinário dessa liturgia. O que é ordinário? É aquilo que vai no cotidiano do dia a dia. Primeira coisa que aparece dessas orações se chama invitatório. O invitatório é uma invocação para o início do dia, que você diz: abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Essa invocação, ela vai no início do dia. Se você é uma pessoa que reza tudo, então o seu dia vai começar com o ofício das leituras. Se você não tem tempo de rezar tudo, então a oração certamente vai começar com a liturgia, a oração da manhã. Mas sabendo que não importa qual das 2 orações começa o dia, quando você for fazer a sua primeira oração, você vai iniciar com essa invocação: abri os meus lábios, ó Senhor. Então, para que você entenda um pouquinho melhor, vamos visualizar esta oração e este livro em suas partes, para que você entenda bem como é que se deve rezar esta oração das horas. Vamos lá. Então, só para que você entenda, esse é o primeiro volume da liturgia das horas. Esse primeiro volume ele vem com essas fitinhas aqui para que você marque as horas e não fique se perdendo durante a oração, porque quando você começa a rezar, você deve seguir até o final, não ficar fazendo pausas. Então as fitinhas, elas ajudam para que você sempre marque direitinho as partes da oração que você vai conduzir, mas essas fitas, elas nunca são suficientes, né? Elas precisariam ter muito mais. Mas vamos conhecer o livro em si. Antes de nós conhecermos propriamente as orações, vamos conhecer o livro. O livro, ele sempre tem 2 encartes, né? Ele tem um encarte aqui no início, com as orações principais. São orações que são usadas basicamente todos os dias, né?
Então, essas orações que são usadas todos os dias e nas festas, elas estão aqui no início e no final, para que você possa mais facilmente encontrar. Esse hino, ele é rezado, como você vê ali, no ofício das leituras. Então, nem sempre vai lhe pedir para rezar isso aqui, mas quando lhe pede, então você utiliza este que está aqui no final. Da mesma forma, este outro é usado nas laudes. Laudes é uma palavra que indica a oração da manhã. É outro nome para a oração da manhã. Isso se reza todos os dias também. A oração de vésperas é a chamada oração da tarde. Esse é o cântico de Maria, que está lá em Lucas, capítulo 1, de 46 e 55. Né? Todos estes são cânticos que se encontram no Evangelho. Né? Você observa aqui, principalmente no Evangelho de São Lucas. Né? O da oração da manhã, ou laudes, está em Lucas, capítulo 1, do 68 ao 79. O cântico evangélico da oração da tarde, ele está em Lucas 1, 46 ao 55. E o das completas, a oração da noite, ele está em Lucas 2, do 29 ao 32. Então, estas duas partes estão no início e no final do livro. Vamos, então, à primeira parte do livro. Primeira parte você já vê aqui, né? Tempo do Advento. Vamos esperar ela focar. Está meio desfocado aqui. Essa tecnologia que às vezes não nos ajuda, né? Bom. Tempo do Advento e Tempo do Natal. Você vê que é uma coedição, né? Não é uma editora única, né? É um livro oficial da Igreja. Então, todas as editoras católicas, né, no ano de 1999, participaram desta publicação. Temos a editora Vozes, Paulinas, Paulus e a editora Ave Maria. Se fosse hoje, tem mais editoras católicas, né? Surgiram mais algumas outras. O que nós encontramos aqui? Aqui são as introduções, são documentos que vêm colocados no início, não fazem parte da oração. A oração começa aqui, no próprio do tempo ordinário, saltério, completas, salmodia complementar, próprio dos santos, comuns e ofício dos fiéis defuntos. E tem um apêndice aqui com outras coisas. Se nós abrimos então aqui, primeira parte, você vê que eu sempre coloco um encarte por aqui, porque essas fitas nunca são suficientes, né? Então aqui nós temos o próprio do tempo. O que tem no próprio do tempo? Tem o hino, tem o hino para o ofício das leituras, para as laudes, para a hora média, a oração das 12 horas, das 9, né? Oração da hora média, oração das 9 horas. Aqui, oração das 12 horas e oração das 15 horas. Durante o tempo do Advento, segue sempre esses hinos. Mas aí você sempre tem que observar que você tem uma letra preta e tem uma letra vermelha. Aquilo que está em vermelho é aquilo que nós lemos para nos orientarmos para a oração. Aquilo que está em preto é aquilo que é próprio da oração. O que está em vermelho não se reza, simplesmente se lê antes de começar a oração para poder se orientar. E o preto é aquilo que nós rezamos, com exceção daquilo que está em negrito, né? Os títulos também não tem necessidade de se rezar títulos, né? Só mesmo o conteúdo da oração. Aqui diz, no ofício do domingo e dos dias de semana, das primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento até 16 de dezembro, inclusive. Então, essas orações, estes hinos que estão aqui no início, eles vão até o dia 16 de dezembro. E aí você vai passando.
começando. Primeiro domingo do Advento, primeira semana do Saltério. E vai tendo as leituras para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. É só você ir passando, né, de oração em oração. O próprio do tempo vai indo até chegar ao final. Depois você vai... Tudo isso aqui, toda essa primeira parte é o próprio do tempo. Depois nós temos o ordinário da liturgia das horas, do primeiro domingo do Advento até a festa do batismo do Senhor. Então, é o que tem nesse primeiro volume. O que tem nesse ordinário? Tem a estrutura da oração. O ordinário é onde você deve, quando você adquirir este livro, você deve se basear neste livro para então bem orientar a sua oração. Tudo aqui no ordinário tem as orientações para você bem se guiar para essa reza, né? O invitatório é a primeira coisa do dia e tem aqui várias opções, né? Aqui do dia 17 ao dia 23, aqui até o dia 16, aqui é no dia 24 exclusivamente. Esse invitatório nada mais é que um salmo, né? Você pode escolher o Salmo 94, ou o Salmo 23, ou o Salmo 66, ou o Salmo 99. Vai de acordo com aquilo que você decidir para o dia. Pois o ofício das leituras. Qual é a estrutura do ofício das leituras? Sempre iniciando com: Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O aleluia sempre é dito em todos os tempos do ano, com exceção apenas do tempo da quaresma. Só não se diz o aleluia na quaresma. E ponto final. Depois desta invocação, é assim que se inicia a oração, vem o hino. E aí tem as orientações para você seguir para o hino. Depois vem a salmodia. O que é salmodia? São os salmos, que são 3 salmos que são rezados nesse momento aqui. Depois nós vamos ter então o versículo, que está aí previsto logo depois dos salmos, ou antes das leituras, né, diz o versículo, que faz a transição da salmodia para a escuta da palavra de Deus. E aí vem as leituras. São 2 leituras e cada leitura tem o seu responsório breve. E depois aqui está o hino. Este hino, ele é rezado nos domingos e nos dias da oitava do Natal, nas solenidades e festas depois da segunda leitura, e seu responsório se diz o hino seguinte. Então, este hino não é para todos os dias da semana. Ele é simplesmente para os domingos e solenidades. E a oitava do Natal é, de fato, uma solenidade. E depois vem a oração conclusiva e se termina a oração dizendo: bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Então, assim se reza a estrutura do ofício das leituras.